Tudo bem com vocês? Aleluia. Quem esteve aqui no domingo, no culto? Todos? Vocês lembram do tema que foi unidade, comunhão e crescimento, não foi? Uma palavra poderosa, o pastor Robson trouxe para a gente, inspirado por Deus. E nessa noite a gente vai fluir mais num crescimento. O Senhor já tinha falado comigo através dessa palavra. E eu me alegrei, né, quando esse tema veio domingo, porque eu percebi que era para a gente dar uma continuidade falando sobre esse assunto de crescimento que tanto nos importa. Vocês concordam? Eu acredito que nós, como filhos de Deus, como cristãos, a gente nunca para de crescer, a gente sempre está crescendo no Senhor. Sempre terá coisas novas no Senhor para que a gente possa acessar por intermédio da fé, por intermédio da busca no Senhor. E a gente entende que o nosso crescimento é da vontade de Deus. O Senhor, Ele deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento dEle. Então, esse pleno conhecimento é justamente esse crescimento que nós temos no Senhor durante a nossa caminhada cristã. E que só depende da gente. Nosso crescimento só depende de nós mesmos. Queria que vocês abrissem comigo, porque senão eu vou começar. Lá em 1 Timóteo 2,4, que diz assim: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E como é que a gente chega a esse pleno conhecimento da verdade? Com a renovação de nossas mentes. A gente sabe, quando a gente nasce novo, a nossa alma, ela não é salva. Ela está sendo salva. Ela está sendo salva todos os dias, quando a gente vai para a palavra, renova a nossa mente, né? Muitas das vezes nós estamos em momentos onde as emoções estão um turbilhão. E quando você vai para a palavra, você salva a sua alma. É assim que quando você recebe uma palavra, você salva a sua alma. E isso é todos os dias. Todos os dias a gente precisa, sim, nos alimentar com a palavra, salvar as nossas almas. Nosso espírito já está salvo. Nossa alma está sendo salva e nossos corpos, né, vai ser salvo na vinda do Senhor. E quando a gente entende esse processo, já é o primeiro passo de um crescimento na vida do cristão. Quando você entende que você precisa salvar a sua alma todos os dias, você precisa renovar a sua mente. Por quê? Porque no mundo existem muitas vozes. No mundo, e a gente, de uma forma natural, a gente vive no mundo. A gente não é do mundo, mas nós estamos no mundo. E existem sim situações que se levantam durante o dia, se levantam durante nossa caminhada cristã, que a gente precisa sim, né, se voltar mesmo para a palavra e anseiar e desejar por esse crescimento e desejar por esse amadurecimento. Amém? Aleluia. Lá em 2 Pedro 3,18, fala assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, mais uma vez, aqui em Pedro vai afirmar: cresçam. Cresçam mesmo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente entende que o pilar do crescimento cristão é de fato esse crescimento no Senhor. Porque quem aqui não deseja crescer em outras áreas? Quem aqui não deseja avançar em outras áreas? Mas quando nós nascemos de novo, nós temos que entender que o nosso crescimento, ele começa em Jesus. A palavra vai dizer que Jesus, ele é a videira e nós somos os ramos. E que sem ele nada nós podemos fazer. Então quer dizer, se o meu crescimento não estiver centralizado em Jesus, eu não vou crescer. Não adianta você querer crescer
em uma área específica de sua vida, com outras buscas, com outras ideias. Não, se Jesus não for o centro de sua vida, você pode até crescer, mas vai ser um crescimento anormal. Não é um crescimento bíblico, porque de fato, se Jesus ele é a videira e nós somos ramos, a gente vem dele. Tudo que nós venhamos crescer está nele. E através de nós vêm os frutos. Então, se nós somos cristãos e lá em João 15, vamos abrir para a gente fazer essa leitura, que eu acho muito, muito linda. Lá em João 15 diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo o ramo estando em mim, que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo aquele que dá fruto limpa, para que produza mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Então aqui Jesus ele foi muito claro e ele usou uma árvore para que a gente entenda mesmo. O pastor Robson até também falou nisso, que um galho fora da árvore, ele não tem vida, né? Então, nós cristãos não temos outra fonte de busca, de crescimento, se não for o Senhor. E quando verdadeiramente nós estamos nele, aqui fala que a palavra permanece em nós. A palavra permanece em nós. Nós sabemos que uma árvore, para crescer, ela precisa ser regada, não é assim? Se você plantar uma árvore e você não regar, certamente ela vai morrer. Assim também é a nossa vida cristã. E essa água é a palavra de Deus. Cada vez que você puxa a palavra de Deus, cada vez que você traz a palavra de Deus para a sua vida, você está regando o seu espírito. Porque uma palavra ouvida não significa dizer que ela caiu no espírito. Uma palavra ouvida, ela pode apenas chegar na mente, mas se o coração não estiver de fato aberto a receber, não estiver sensível a receber essa palavra, não vai ter feito. Você vai sair da mesma forma, você vai nem se lembrar. Agora, uma vez que nós pegamos a palavra de Deus e trazemos para as nossas vidas e deixamos de fato cair no nosso espírito, nós a praticamos. Nós começamos a praticar aquela palavra. Por quê? Porque caiu no seu espírito. Você deixou que o seu espírito fosse uma terra fértil. Se você vem para um lugar como esse e você está com expectativa, como também foi pregado pelo meu esposo aqui na última quinta-feira, você tem expectativa de algo nesse lugar, você já está com o seu espírito como se fosse uma terra fértil, meu amado. Não tem como a palavra que sair daqui, pode ser na boca de quem for, não alcançar você e você não ser transformado. Porque se cair no espírito, você vai praticar. Você vai praticar, porque você vai ter a consciência. O seu espírito conhece a Deus. O seu espírito conhece a Deus. O seu espírito anseia obedecer a Deus, anseia obedecer a palavra de Deus. Não tem como uma palavra ser liberada e tocar em você e você não anseiar por praticar aquilo. Aleluia. Aleluia. E aqui, queria que vocês abrissem lá
Em 1 Pedro 2:1. Aleluia. Abram comigo. 1 Pedro 2:1. Fala assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado o crescimento para a salvação. Vou ler novamente. Despojando-vos, deixando, largando toda maldade e dolo, hipocrisia, inveja e toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente. Então aqui a gente já vê, olha, primeiro você vai ter que tirar coisas que ainda você percebe que não agrada a Deus. Despoja mesmo, deixa para trás. Sabe, meu amado, o maior testemunho de crescimento na sua vida não é a pessoa que está do seu lado, não, é você mesmo. É você olhar para você e você dizer: eu fazia isso e não faço mais. Senhor, glória a Deus. Eu fazia, eu mentia e não minto mais. Eu tinha mentia e não minto mais. Eu roubava e não roubo mais. O maior testemunho de mudança e crescimento na sua vida é você mesmo. É você olhar para você e você dizer quem eu era. Quem eu era, amado, não espere reconhecimento de crescimento do outro. Espere do Senhor, para que o Senhor, quando você entende que você realmente não é mais aquela pessoa, você vai entender que o Senhor está se agradando de você, porque de fato você é a sua fiel testemunha. Eu mudei, eu transformei. Sabe? E isso significa que você cresceu, meu amado. Se aqui na palavra está dizendo: olha, deixe para trás tudo aquilo que vocês faziam que não agrada a Deus e deseja agora ardentemente pela uma busca do Senhor, para que vocês de fato provem dessa verdadeira mudança, dessa verdadeira transformação. Como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então, tem que haver esse desejo. Quem já viu uma criança, quem é mãe sabe, a criança quando é recém-nascida, que sente o cheiro do leite, ela fica agoniada para mamar, ela fica, sabe, desejando mesmo sungar. Amado, é esse desejo pela palavra, é esse desejo pelas coisas do alto, é esse desejo de crescer espiritualmente que nós temos que ter. A gente não deve, sabe o que é que acontece? A igreja se conforma. Vamos dar um exemplo. Uma árvore, quando você planta uma árvore, eu plantei um pé de acerola. Ela não tem o tempo certo de crescer até dar os frutos. Não sei quantos anos, mas a acerola eu acho que é rápido. Mas ela tem ali 1 ano, 2 anos até dar os frutos. Mas você sabia que o crente não é assim? Que o crente pode nascer hoje e amanhã já dar fruto? Depende da busca dele. Depende da busca por Deus, pela sede, pela presença, pelo crescimento, pelo anseio da palavra. Por que que existe pessoas recém-nascidas de novo que já estão frutificando? Porque busca, meu amado, enquanto tem pessoas que têm 20 anos de crente e não têm uma mente renovada. Você senta, uma vez eu escutei do pastor Bando que ele dizia assim: se eu conversar 5 minutos com uma pessoa, eu sei se ela está andando em fé ou não. Minha gente, quando a gente amadurece, você começa a conversar com pessoas, você percebe: meu Deus, essa pessoa ainda está nesse nível. Tem mais tempo de crente do que eu, tem mais tempo de palavra da fé do que eu, e ainda está com essa murmuração na boca, e ainda está andando dessa forma. Nós temos que ter esse desejo de transformação, esse desejo de mudança. Quando eu cheguei aqui no Verbo da Vida, eu disse: Senhor, eu quero essa palavra, e eu quero viver o que essa palavra diz.
Eu quero viver tudo que essa palavra diz. Se essa palavra é verdadeira, eu vou provar. E a frase que me marcou muito meu esposo, e ele sempre repetia para mim, é que quando a gente chegou lá naquele antigo prédio, tinha assim um nome bem grande no estacionamento: aqui é o lugar do seu crescimento. Meu amado, quem pega uma frase dessa como verdade, não tem como ficar no mesmo lugar, não tem como não avançar. Aqui é o lugar do seu crescimento. E ele disse que isso veio, hoje a gente entende como uma palavra rema na vida dele, salvou a alma dele. E desde aquele dia, meu amado, eu e meu esposo, nós estamos crescendo, nós estamos avançando. Infelizmente, às vezes a gente se senta com pessoas, e esses dias eu estava com uma pessoa, e a pessoa disse: eu não vejo essa igreja crescer. Eu disse: está repreendido em nome de Jesus, eu estou crescendo. Sabe, meu amado, se os outros não estão vivendo porque não está posicionado, mas eu estou crescendo. Eu estou crescendo. Você tem que ter essa consciência. Você tem que ter essa convicção. Meu amado, eu não sei porque você está paralisado com a área da sua vida que você está paralisado. Mas existe um crescimento no Senhor. E existe uma unção nesse lugar de crescimento. E se você agarrar, você vai crescer. Você vai crescer. Certa vez eu já estava vindo para cá. Assim que eu comecei a vir, e com acho que eu já tinha 2 anos, eu fui para o confronto, lá na Desperta-me, e o pastor lá, estava ministrando e tudo, e ele me chamou até a frente. E eu já tinha pegado essa palavra de crescimento para mim. E ele me chamou até a frente, olhou para mim e disse assim: você vai crescer para todos os lados. Sabe, amada, aquilo que estava dentro de mim foi testificado. Eu digo: opa, eu vou crescer para todos os lados. E eu peguei essa palavra como verdade. O que é crescer para todos os lados? Você quer de verdade só crescer hoje? Se alguém dissesse: ó, tu vai crescer financeiramente, mas tu não vai ter um crescimento espiritual, você ia querer? Eu acredito que você não ia querer. Olha, você vai ter um casamento muito sucedido, mas você espiritualmente vai ser um fracasso. Você ia querer? Você não ia querer. E quando eu recebi essa palavra, eu disse: Senhor, minha prioridade hoje é crescer no Senhor. Porque certamente se eu crescer no Senhor, eu entendo que todas as áreas da minha vida vão crescer juntamente. Eu entendo, amado, e é um processo. É um processo. Você busca e vai se abrindo os olhos do seu entendimento. E você vai começando a discernir, você vai começando. Eu não estou dizendo que eu já cresci, que eu já sou. Não, eu estou dizendo que eu estou no processo aonde eu priorizei o meu crescimento espiritual. Quando eu digo sim a uma oportunidade como essa, eu estou priorizando o meu crescimento espiritual, porque eu poderia não estar aqui. Quando eu digo uma oportunidade em servir num diaconato, em servir na casa do Senhor, em servir no rema, sabe? Ou de fazer o rema também, de você tirar 3 dias na semana para estar aqui nas aulas do rema, se formando. Você está dizendo sim ao crescimento que o Senhor tem para ti. Então não se conforme com informações que vêm para dizer que você está paralisado. Se posicione mesmo, e verdadeiramente você vai ver as coisas avançar, sabe? E uma das coisas que tem me marcado muito nesse tempo é que a gente não cresce só. Ei, meu amado, eu preciso de você para mim crescer. Foi dito aqui pelo pastor Robson que comunhão não é só sair e comer uma pizza ou conversar. Comunhão é, de fato, no dia mau ou no dia bom, você está com aquela pessoa, pegar junto mesmo. Por quê? Porque vai ter tempos, que alguém pode não estar bem. Que eu não posso estar bem, em algum momento eu posso desanimar, em algum momento pode acontecer alguma coisa, mas eu preciso de uma pessoa ali para dizer: olha, estou aqui, eu quero orar por você. Ei, está tudo bem. Sabe, meu amado, a gente tem que ser esse tipo de pessoa, porque esse lugar, ele vai crescer quando nós de fato andaremos em unidade.
quando a gente pegar um com os outros. E eu entendi esse princípio do crescimento com a ajuda do outro no meu salão. Quando eu entendi, eu só consigo até aqui. Minha agenda, por mais cheia que tivesse, meu faturamento é até aqui. E o que é que eu preciso fazer? Aí eu pensei, eu preciso agora contratar uma pessoa para me ajudar, para que eu cresça mais do que eu já estou. Então, quando eu decidi contratar a menina para me ajudar, eu tive sim um crescimento na minha empresa. Por quê? Porque eu já entendi, sozinha eu já não dou conta. E mesmo pela fé, porque às vezes, se a gente fosse pensar, se você for parar para pensar acerca do seu crescimento, você vai ter que colocar força. Às vezes a gente fala em crescimento e as pessoas acham que cresce conformado, sentado, como está mesmo. Não está tão bom. É a palavrinha que eu estou esquecendo. Mas de uma forma que de todo jeito vai crescer. Não, amado, o crescimento tem que colocar força para crescer. Você tem que ser esticado mesmo. Você tem que colocar força. Você acha que quando eu coloquei essa pessoa para trabalhar, eu não tive que também pegar junto e trabalhar mais ainda também? Porque agora eu tenho uma pessoa comigo. Então, o crescimento você tem que colocar força mesmo. Quer crescer, meu amado? Pois arrocha o nó e vá para cima. Porque as coisas, a palavra não diz que servir a Deus que é fácil. Não diz assim, não. Vá, seja forte e corajoso e vá. Vá adiante, porque eu estou contigo. É essa palavra que o Senhor nos diz. Eu estou contigo. Então, que nós venhamos realmente, nesse tempo, se agarrar com essa palavra. Se agarrar, quer crescer, meu amado? Pois se agarra com essa palavra de crescimento. Não se conforme, não se conforme. Estamos aqui em um tempo onde a gente entende. Eu também ouvi, eu acredito que foi o apóstolo Guto falando assim: não se preocupe com quantidade, se preocupe em cuidar em quem já está. Porque se você se preocupa, não é essa palavra se preocupa, tenha cuidado, porque preocupação não é de Deus, né, Fatinha? Tenha cuidado em cuidar de quem já está. Porque se você cuidar de quem já está, automaticamente aquelas pessoas vão aprender a cuidar de outros. Agora, como é que eu vou cuidar de alguém se ninguém nunca cuidou de mim? Se eu não recebo um cuidado. E não é sobre você ser massageado o ego, não. Que às vezes um cuidado vem numa forma de exortação, meu amado, para a sua vida. Então, começa a discernir o que é cuidado. Que às vezes a pessoa está te ajudando a avançar. E você está achando que está pegando no seu pé ou querendo se meter em tua vida. Saiba o que é cuidado, o que é amor, é ajuste. É ajuste. É dizer, meu filho, eu estou vendo isso, mas aqui, vamos por aqui e ajuste. Pegue na mão do seu irmão e vamos avançar. Porque está aí o reino de Deus para a gente crescer em unidade. E eu creio que será um tempo de crescimento em todas as áreas de nossas vidas. Em todas as áreas. Amém? Fique de pé, que meu tempo já está acabando. Vamos orar. Aleluia. Aleluia, Pai, obrigada por essa palavra, Pai. Obrigada, Senhor, pelos olhos do nosso entendimento, Pai, sendo iluminados, Pai, com essa palavra, Pai, que nós venhamos verdadeiramente agarrar essa palavra, Senhor, e correr velozmente com ela, Pai, e verdadeiramente, Senhor, nós avançaremos, Pai, nós provaremos, Pai, do melhor que o Senhor já tem preparado, Senhor. O Senhor já tem uma porção preparada para cada um aqui avançar, Pai, e eu declaro meus irmãos, Pai amado, ajustados, posicionados, Pai amado, ansiosos para viver e desfrutar desse crescimento no Senhor, Pai. E verdadeiramente, Pai, quando nós crescemos em Ti, quando nós nos entregamos a Ti, Pai, todas as áreas das nossas vidas, Pai, transformadas, Pai, porque a Tua palavra é vida. A Tua palavra, Jesus amado, faz de fato, Senhor, transformar cada detalhe de nossas vidas, Pai. Obrigado.
obrigada, Senhor Jesus, por cada vida que está aqui. E nós louvamos e engrandecemos o teu nome. E eu declaro um crescimento abundante e extraordinário e sobrenatural para aqueles, Pai, que recebem essa palavra, Pai, e a colocam em prática, Pai, que nós venhamos ser, Pai amado, abençoados, Pai, pela prática dessa palavra, Pai, e que nós venhamos todos os dias, Pai, te conhecer e prosseguir em te conhecer, porque só assim, Pai, verdadeiramente nós iremos crescer, em nome de Jesus. Amém.